Hoje eu tenho uma planta linda, gente, e muito fácil de cultivar. Ninguém fala muito sobre essa planta, eu acho que justamente porque ela é uma planta de muito fácil cultivo, essa espécie, e tem diversas espécies, na verdade, dessa mesma família, tá? Essa daqui que eu tenho aqui no meu jardim é a variegata, mas tem dela também, que as flores são meio branco, meio esverdeadas e as folhas são verdinhas. E tem dela também que tem essas flores com um tom de rosa mais forte, né? Essa que eu tenho aqui é um tom de lilás, super, super florífera. E essa planta eu tenho ela há muito tempo. E tem quem diga, tem vários paisagistas que falam que ela cresce até 50 centímetros, mas não é verdade, gente. Ela cresce uns 2 metros de altura se você cuidar bem dela. E, na verdade, ela não é uma planta exigente, não, tá? Aqui, por exemplo, no meu jardim, ela de fato deve estar com uns 50 centímetros de altura e eu não cuido dela muito. Essa que eu tenho aqui, ela é bem novinha, tá? E é uma planta que eu nunca adubei, eu quase nunca faço rega nela. Ela tá em sol parcial, porque ela tá ao lado de um muro, então ela pega sol aí somente na parte da tarde. Quando eu cultivava ela embaixo da árvore, gente, então ela pegava só um pouquinho de sol filtrado à tarde e por isso ela dava quase nada de flores. Mas quando eu passei ela para algumas horas de sol durante o dia, olha, vocês estão vendo aí a quantidade de flores que ela produz. As flores dela são bem delicadinhas, tá? Mas em compensação, ela tem uma folhagem que complementa a planta, deixa a planta toda linda o ano inteiro. Então, se você quer ter uma planta toda linda, ó, vocês podem ver que a folhagem dela é um tipo variegata, né, com duas cores, um tom meio amareladinho na borda, né, e no centro é verdinho, um verde bem firme. E as flores são super delicadinhas, né, e ela é chamada também de coromandel, né, a cistácea. E ela é encaixada aí na categoria de arbustos, arbustos tropicais, mas ela é uma planta perene, ou seja, uma vez que você tem essa plantinha, geralmente a gente compra ela em mudinhas bem pequenininhas. Quando eu comprei ela, eu imaginei assim, vou cultivar ela num vasinho pendente, assim que eu imaginei ela, mas eu me enganei muito. Eu associei ela a uma plantinha que eu já tenho aqui em casa, que é a peperômia, né? Uma peperômia que eu tenho que fica pendente. Porém, essa daqui não tem absolutamente nada a ver com aquela planta lá, porque ela cresce bastante. Ela é originária da Malásia e ela é de clima equatorial, subtropical, tropical. E não esquece, gente, se você puder cultivar ela em sol pleno, de repente na sua região o clima não é tão quente igual na minha, tudo bem. Mas se você não tiver em clima bem quente, igual o norte, o nordeste, por exemplo, na sua região for de clima muito quente, pode colocar ela ao lado de um muro, por exemplo, ao lado de uma parede da sua casa, porque aí ela vai pegar sol somente numa parte do dia, não tem como ela pegar o sol no dia inteiro. E aí é a luz ideal para ela, tá? A coromandel, ela é uma planta herbácea e o crescimento dela ainda tem mais essa vantagem. O crescimento dela é bem rápido, tanto que ela é considerada aí em muitos países como uma erva daninha. No Brasil, ela não se espalha tanto, mas ela cresce rápido. Por isso ela é considerada uma planta ornamental de muito fácil cultivo, né? E ela também pode ser amparada com suporte, né? Por isso que eu digo para vocês que ela cresce bastante, até uns 2 metros de altura, porque quando ela começou a crescer aqui, no meu outro exemplar, que eu acabei tendo que tirar porque estava embaixo da árvore, ela me lembrava assim uma planta trepadeira, sabe? Ela parecia que ia passar por cima do muro e ir pro lado do vizinho. A folhagem dela realmente é bem ramificada e bem densa. Ela também suporta podas, então se você quiser fazer aí uma bordadura, maciço, as folhas dela são meio ovais aí, sabe? E algumas espécies apresentam também um formatinho assim de coração, né? E tem uns sulcos bem marcados. E a coloração dela, né,
tanto na espécie comum, que não é variegata, quanto nessa daqui, são bem ornamentais. Então, você pode ver que essa plantinha, ela é bem versátil, né? E como ela se comporta como trepadeira e suporta podas, inclusive podas drásticas, você pode utilizar ela também como uma planta de forração. Eu já vi ela como uma planta de forração, já vi ela também em um vaso grande, junto com outra planta, e aí vi ela num viveiro, né? Ela ornamenta a entrada de um viveiro e lá o dono do viveiro poda ela e deixa ela como forração dentro de um vaso, tá? Então ela acaba aí ficando em conjunto, né, com uma outra planta e muito bonito, inclusive lá junto com essa outra planta. Então ela realmente bem versátil e deve ser cultivada, né, gente, em solo fértil. Só que aqui em casa eu não preparei muito a terra para ela não, tá, gente? Então eu posso dizer que ela também não é exigente quanto ao tipo de solo, tá? E as regas dela também eu não é regular, de vez em quando eu lembro, vou lá e jogo uma água nela, mas ela não é uma planta exigente, nunca vi ela ficar murchinha. Só no começo, né, quando eu trouxe a mudinha, claro, eu cuidei dela bastante, regava inclusive todos os dias, porque aqui na minha região é de clima muito quente. Então, eu andei lendo sobre ela e descobri que ela dá semente, só que eu nunca vi essa semente dela, tá? Então, não posso dizer para vocês como é que é o plantio a partir de sementes, não. Mas, em compensação, você pode podar sua mudinha, né? Podar os galinhos dela. Você pode utilizar uma tesoura para fazer a poda, né? Ou então você pode tirar, né, uma estaquinha dela, ou até você pode pegar um raminho já enraizado. Ela se multiplica com muita facilidade em qualquer época do ano, gente. Qualquer época do ano. Inclusive agora que na época aí do outono e do inverno, é a época que ela fica florida. Olha que incrível, né? Enquanto as folhas estão caindo em outra planta, algumas estão até em estado de dormência, essa plantinha está florida nessa época. Então você pode utilizar até uma tesoura comum que ela quebra com muita facilidade, você pode quebrar até na unha mesmo o raminho dela e fazer o plantio, né? Inclusive você pode, como eu já disse para vocês, você pode cultivar ela junto com uma outra planta em um outro vaso, né? E ou você pode cultivar em outro vaso e aguardar o enraizamento e passar para um outro local, né? É uma planta, vocês podem ver que ela é sempre meio reclinadinha, tá? Ela tá sempre meio dobradinha, a não ser quando ela tá na sombra, porque aí ela fica em desespero procurando sol e aí ela cresce um pouco mais para cima. E em algumas regiões, as flores dela surgem aí quase o ano todo. Aqui na minha região, por exemplo, ela dá flores aí, não é só no outono e no inverno, não, ela segue aí primavera adentro. E ela atrai também abelhinhas para o seu jardim, né, para polinizar, e também borboletas para deixar o seu jardim ainda mais colorido. Quando você conduz ela como uma planta trepadeira e você planta ela em um solo bem adubado, ela pode sim chegar aí até uns 5 metros de altura, gente. Só que você tem que conduzir ela aí com um tutor. Ela não vai sozinha porque ela acaba se prostrando, porque como vocês podem ver, ela é uma plantinha naturalmente prostrada. E também ela não tolera geadas, tá? E apesar dela ser uma planta que você pode cultivar ela aí como uma forração, ela não tolera pisoteios também não, tá? Então, em clima aí de região aí de clima frio, a planta tem que ser cultivada em sol pleno, tá? Porque aí ela exige sol aí do dia inteiro. Só em região de clima quente que é um sol parcial aí, você pode colocar ela atrás de uma outra planta ou então ao lado de uma parede, de um muro, de uma cerca, enfim. Mas se você quiser adubar a sua plantinha para você ter folhagem com cor mais viva e as flores também, você pode utilizar esterco de curral bem curtido, se você quiser uma adubação natural, ou também você pode utilizar um adubo mineral, né, um adubo químico, que é aquele bem comum que é o 4-14-8 para incentivar a floração.
tá? E as podas de contenção após o florescimento é muito bom para essa plantinha porque acaba incentivando, né, a mais ramos e deixa a planta mais vigorosa e evita dela ficar toda desordenada porque ela cresce bastante. E como vocês podem ver, essa minha aqui tá em vaso, olha, tá junto com essa orquídea minha, né? A orquídea aí tá cheia de galhos, de ramos que sobrou após a florada. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer a Coromandel. E se gostou, curte e compartilhe o vídeo. E dúvidas, deixe nos comentários. Beijo!